Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Eu tinha conseguido uma viagem para voar no olho do furacão Katrina com um mês de antecedência antes do Katrina chegar à costa de Nova Orleans. Tá. Cheguei, apresentei um orçamento, falei, olha, vem uma bomba por aí, vai vir o maior furacão dos últimos tempos. E você trabalhando com tempo era a pessoa para isso. E né? aí eu falei assim, olha, eu tenho um orçamento, já falei com o National Hurricane Center, que era o diretor do Centro Nacional de Furacões nos Estados Unidos, ele já me deu autorização para entrar no avião que voa no centro desse furacão, a gente pode ficar lá acompanhando a chegada desse furacão, e aí eles não aprovaram o orçamento. E aí eu tive que fazer toda a cobertura do Katrina aqui de São Paulo, dando crédito para todos os repórteres que foram depois de mim, eu não fui. E outras cocitas más desse tipo, que eu tava muito cansada. Sim. E aí eu falei, cara, quero sair. Aí chega essa ligação, eu falo, putz, tem 2 pessoas na minha frente, será que eu ligo pro Latigi agora? Será que vai dar tempo? Vai trocar meu telefone. Não tinha essa coisa de ficar com o mesmo número se você trocava de operadora, não tinha tal da portabilidade. Não tinha portabilidade. Entendi. Então, falei, bom, vamos lá, vai. Liguei. E aí falaram assim, ó, o Latigi tá em reunião, mas você pode pra ele te ligar. Eu falei, não vai dar tempo, tô chegando aqui, falta um cara. Você nunca desejou que uma fila demorasse tanto? Entendi. E aí ele me ligou, quando eu tava chegando a minha vez, falou, vamos almoçar? E no dia seguinte a gente foi almoçar. Ele falou assim, olha, eu não tenho vaga de apresentadora. Falei, não me importa, eu quero trabalhar na Globo. Antes de você explicar, qual é que era o apego dele com você especificamente? O que ele viu teu, que ele falava, eu preciso ter essa menina na minha equipe? E sim, quando ele me falou isso, quando ele foi almoçar comigo, o que ele falou a gente gosta muito da maneira como você apresenta o tempo, a gente acha que é uma linguagem diferente, a gente acha que você inovou aquilo que era uma previsão do tempo, né, só quente, frio, máxima, mínima, blá, blá, blá. Aliás, desculpa te interromper, mas algo que você pesquisou e trouxe, não é um negócio que você foi estudar fora, a questão da transmissão falando de tempo. Então, assim, ele não estava mentindo quando falou que você realmente mudou a maneira de fazer isso. Não, eu não posso assumir esse mérito sozinha, porque, na verdade, essa ideia foi do Carlos Nascimento. O Nascimento achava que a previsão do tempo da Globo era muito acanhada. Tá. E que a gente tinha que fazer algo semelhante com o que se fazia na Europa e nos Estados Unidos. Só que o que aconteceu? Quando ele veio para mim com essa ideia, a gente não pode esquecer também que a gente estava na época em que se começou a falar sobre o aquecimento global. O Al Gore estava lançando o filme Verdade Inconveniente. Então, teve uma conjuntura de fatores que me fez me apaixonar pela questão do tempo. Inclusive o primeiro furacão no Brasil, que teve aquela discussão, furacão Catarina, é furacão, é ciclone, etc e tal. E que foi algo que aconteceu na minha primeira semana de Jornal da Band, como apresentadora do tempo, que foi muito doido. Porque o cara da empresa de meteorologia que prestava serviço na época pra gente, me ligou e falou assim, Mari, eu tenho um furo pra você. E eu falei assim, um furo? Como assim, Massari? Era o nome dele. Ele, não, é um furacão que está se aproximando da costa do Brasil. Eu falei, Massari, mas no Brasil não tem furacão. Ele, não, mas é que, dá uma olhada na imagem do satélite. Eu nunca manjava nada da imagem do satélite, mas vi que tinha um troço ali com tinha aquele, uma coisa escura. Tinha uma coisa, na verdade era uma coisa branca, porque o que você enxerga são as nuvens, só que com um buraco no meio, né? Todo mundo já viu um filme que tem um furacão chegando, aqueles catástrofes nos Estados Unidos. E eu falei, caraca, Massari, o que é isso? Ele... Falei, o que eu vou falar? O Nascimento vai me perguntar o que está acontecendo. Falei, fala que é um furaquinho. Que o mar vai ficar bom pro surf, blá, blá, blá. E lá fui eu, desavisada, com uma semana de previsão do tempo. E aí, Mariana, tá dizendo que tem um furacão na costa do Brasil? O Nascimento é mais um furaquinho. Por sorte, o Jornal Nacional, obviamente não usou o termo furaquinho, porque eles não falavam assim naquela época, mas também deu uma amenizada na história. Mas no dia seguinte, eu pego o jornal, capa, 9 mortos em Santa Catarina, era um sábado. O Nascimento me liga de manhã de furaquinho na cedo. Meu Deus. Quando o Nascimento me ligou, ele falou assim, se vira, a gente vai ter que explicar o que aconteceu na segunda-feira, a gente vai ter que fazer uma meia-culpa. E aí eu fiquei desesperada no final de semana, e foi aí que eu comecei a entender que era possível construir relacionamento e fontes na meteorologia. E o que eu descobri naquele dia? Primeiro, que havia uma briga de egos dos meteorologistas brasileiros com os americanos. Você descobriu Por quê? algo que ninguém sabia. Porque, na verdade, os americanos estavam avisando o Brasil de, tá chegando um sistema que tá se fortalecendo, que tem cara de furacão. E os brasileiros ficaram, o que
Quem é você pra ficar dando palpite no que tá acontecendo aqui? Ok. Né? Tipo, quem é você? É o cara que tem experiência com o furacão, Sim, né? sim. Tá convivendo com o furacão desde sempre. E o mundo é mundo, né? Independente, tipo, aqui quem manda é a gente. Não existe isso, querido. Na atmosfera, né? Não é nem no território, né? Não é nem na terra, né? Jesus, E aí, além disso, uma outra coisa que eu vi pela primeira vez e que eu não tinha visto até aquela época é um mapa da divisão geográfica de onde estão os equipamentos que são capazes de medir as informações do tempo. Como é que a gente alimenta os supercomputadores para fazer a previsão do tempo? Com radares, com bombas que ficam dentro da água, captando informações sobre temperatura da água, com monitores de vento, birutas, etc., que medem velocidade de vento, direção de vento, tudo isso está espalhado. Só que se você pega a densidade demográfica desses equipamentos no hemisfério norte e no hemisfério sul, você tem mais ou menos a diferença de densidade demográfica de São Paulo para o Tocantins. Entendi, não tem nada aqui. Não tem nada. Então é como se a gente quisesse saber o que está acontecendo nessa mesa, se tivesse um equipamento aqui, só que eu tô falando daquele ponto lá, e tô pegando essa referência para dar exemplo. Então as informações que a gente tinha eram muito preliminares, enquanto os caras lá, tipo assim, pensou em chover, parece que vai chover. Não, parece não, vai chover às 4h12. Os caras sabem exatamente, entendi. Exatamente. E o equipamento mais perto do que estava, do furacão que estava se formando, que era na aeronáutica, num lugar que chama Morro da Igreja, em Santa Catarina, estava quebrado e sem manutenção por falta de repasse de verba há quase um mês. Aí você conseguiu contar toda essa história? Aí eu contei toda essa história na segunda-feira. E, inclusive, indiretamente, tirou a culpa de você de ter dado uma informação atravessada, que é verdade. Totalmente. Você conseguiu explicar o porquê que você deu uma informação equivocada. Porque o jornalista tem tanta coisa para fazer, né? Tem outras profissões que não tem uma amplitude dessas, assim, né? Porque você pode ser jornalista de uma empresa para fazer house órgão de jornalzinho interno do Itaú, e ao mesmo tempo você pode estar no meio do furacão, no meio da guerra, tomando tiro, assim, né? Exatamente. Você já fez cobertura de guerra? Não, de guerra não. Mas incêndios explosivos, assim, né? Aquelas coisas que você fica no meio da tropa de choque, essas coisas já. Você já se sentiu em algum momento, se sentiu risco pela tua saúde física? Sabe assim? quando eu senti, acho que a primeira vez, foi logo quando eu entrei na Globo também. Porque eu entrei na Globo no ano de Isabela Nardoni e aquela outra menina que depois acabou morrendo, que era Nayara. Tinham duas meninas, a menina lembra? que foi sequestrada tomou um tiro do namorado dentro de casa. Exatamente. Eu lembro disso. E é essa que ficou lá com o namorado, né? Dentro do predinho lá. Quando eu cheguei o primeiro dia pra fazer a cobertura, no momento em que eu cheguei, eu ia render o Wallace Lara. Acho que pro SPTV, pro Jornal Nacional, sei lá. Não lembro. Eu sei que na hora que eu ia, e aí o Wallace, ele, pá! Um tiro, ele me jogou no chão, assim, a gente não sabia de onde estava vindo, a gente não sabia se era um tiro, se eram mais tiros, enfim. Mas ali foi um momento tenso, e ali teve um momento que eu tinha que, o que eu ia fazer ali era tentar descobrir um pouco de quem era aquele cara que estava ali sequestrando. Então eu comecei a entrar nos prédios, né? E aí veio uma galera com um fuzil na mão e falou assim, acho melhor você não entrar. E aí você fala, né? Não deveria estar aqui. Mas isso aconteceu também no Globomar. No Globomar teve um dia que eu me empolguei pra caramba, assim, a gente tava filmando um tubarão, e eu fiquei hipnotizada, um tubarão em Noronha, e comecei a seguir. A gente tava, sei lá, uns 20 metros de profundidade, e segui o tubarão durante uns 7 minutos, 8 minutos, sei lá, de repente o tubarão vira. Eu tava olhando pra cauda do tubarão, mas de repente ele vira. E aí eu começo a olhar pros dentes do tubarão. Aí você fala, eu acho que não é um bom lugar pra ficar aqui. E nesse desespero, né, o mergulho tem uma série de regras. Você estava mergulhando? Isso? 20 metros de profundidade. Eu achei que você tivesse alguma cabinezinha, alguma coisa. Não, protegida nada. daquelas coisas de ferro, assim. Cilindro. E só. E no mergulho, quando você está a alguma profundidade, né, não precisa ser 20 metros, mas você já desceu bastante, você precisa fazer paradas de descompressão. Porque senão você tem um risco de um nitrogênio entrar nos seus ossos, tarará, e causar uma embolia pulmonar nas suas artérias, tarará. Então você tem que tomar cuidado. E eu fiquei tão desconcertada com aquilo que eu subi. É uma bomba. A pressão muda, né? Muito numa subida dessa. Muda muito. Não aconteceu nada, né? Como você pode ver, estou aqui, mas... Nossa Senhora. Mas assim, então... Isso foi pro ar?
Não, esta parte não foi pro ar, porque nesta parte eu me empolguei tanto que eu saí até de perto do cinegrafista, estava só eu lá com Esse o tubarão. é o problema, né? Pá, o problema é isso, né? A grande questão é, nesses momentos de risco, você entender que você ainda é um profissional. Você tem que lutar pela tua vida. Eu fiz uma vez na Liga, a gente fez uma reportagem na Tríplice Fronteira, que é um lugar que quando você passa por cima, tá tudo bem, mas o entorno daquilo ali, como vem a mercadoria pelo meio do rio e não sei o quê. E aí a gente foi... a polícia descobriu que estava chegando um barquinho com mercadoria. E a gente foi. Quando a gente foi e chegou perto, começou uma troca de tiro, assim. Pá, 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 pá. Eu via tiro no meio das árvores. Cara, E nessa hora, né, você fica pensando, e aí, o que eu faço? Eu corro, vou-me embora, cago pro cinegrafista? Ou eu fico tentando contar? E eu me desesperei. Imagina, filma aí. E fui embora. E aí, mas só que filmou, ele acabou me acompanhando durante esse momento todo. E foi uma das cenas mais ridículas do mundo, porque eu corri com a calça, com a minha bunda aparecendo. Então você Mas por quê? Porque caiu, eu não uso cinto. E aí, na correria, eu fiquei com metade da bunda de fora. Então você tem a imagem de uma troca de tiro e um cofre de um mecânico, assim, um negócio mais ridículo, mas foi pro ar, botaram um blur, parecia que eu tinha tomado um tiro, sabe, um negócio ridículo, mas eu não tenho esse equilíbrio de na hora segurar ali e tal, é difícil pra caramba. É difícil, né? Nossa, você entender que você precisa contar essa história ali, né? Sabe um momento difícil que agora você me lembrou? Não tem nada a ver, não era um risco, Nossa. mas Mocidade Alegre ganhou o carnaval. E aí eu tava na quadra e tinha que entrar ao vivo no Jornal Nacional. E abrir o Jornal Nacional, né? E aquela quadra lotada, maravilhoso. A imagem que você tá lá, todo mundo empolgado, não sei o quê, tá. Então o William Bonner já dando boa noite e eu me preparando ali no link. De repente, tantas pessoas, que as pessoas começam a esvaziar a quadra, porque tinha risco de cair a quadra. Como assim? Porque era um lugar que não suportava tanta gente. Então tinha uns lugares, era um galpão com vários mezaninos. Ah, você tava na escola. E eu tava na escola. Entendi. Então eles mandaram esvaziar a quadra por um risco de desabamento. Ai. Então você começa a ver que aquela galera tá saindo, a imagem que você tinha preparado, do que você preparava pra falar, Foi pro saco. foi pro saco. E além de tudo, neste momento, meu sutiã estourou. Beleza. E aí fez pum! E aí foi muito engraçado, porque tava na vinheta do Jornal Nacional. Você ia entrar ao vivo ainda. Entrar ao vivo. Ai, meu Deus. E aí o Edson, que era o cinegrafista, figura, tipo, parceiraço, assim, ele... O que foi, Mari? Falei, estourou meu sutiã ali. Deu nó. E eu, boa noite, Bonner, tudo bem? A quadra acabou de ser esvaziada por um risco. E, tipo, foi. Mas é muito engraçado, né? Essas histórias são muito boas, assim. Depois, né? Até depois, né? Na hora é meio desesperador. Eu tava vendo o teu vídeo de sair da Globo. Que é um vídeo muito legal. Tem 2 milhões de visitas, assim. A galera... Você conta a tua história de um jeito muito bacana, assim. Como é que foi te atraindo uma outra maneira de ver a vida. Mas o que eu quero entender é... Essa história toda que você construiu, que é uma história super bonita, profissional, você conta naquele vídeo ali que você foi... Você sentiu que você foi, na verdade, se apegando... Não que você foi não gostando daquilo, mas você foi abrindo a cabeça para outro lado. Tô certo ou tô errado? Totalmente certo. Não me parece que você pegou desgosto pelo que você fazia, bode, falou, não gosto mais de fazer isso. Simplesmente a sua cabeça começou a se ocupar por outra coisa. Foi isso mesmo? Totalmente. Não, e é louco, né? Quando você se despede de algo nesse momento em que não tá insuportável ainda, né? Assim, É mais difícil de optar, né? porque não era assim, tipo, nossa, o que você tá fazendo, não aguento mais, é um sacrifício, é um não sei o quê. Não, claro que tinham coisas ali que eu não concordava, né? Mas simplesmente eu comecei a falar, nossa, tem uma opção aí, tem um caminho, tem um lugar. E esse lugar era mais era um estado de espírito. Cara, isso ressoa aqui dentro, assim, né? Isso faz sentido num lugar onde nunca fez. Porque uma coisa é fazer sentido, tipo, puta, entrei na Globo na prova de estágio. Cara, consegui. Tipo, puta, saí da Band e voltei pra Globo. Puta, consegui. Isso é um lugar. É um São lugar marcos, do achievement, né? São marcos importantes, né? Não é uma mudança de mentalidade. São marcos, são conquistas do teu roteiro pré-definido, quase assim, né? E acho que também nesse, né, pra quem estuda um pouco espiritualidade,
espiritualidade gosta de falar dessas coisas, ou até psicologia, né, de ego, de alma, de essência, né, é um lugar do ego, né, de você, tipo, dizer para as pessoas, cheguei aqui, consegui isso, e até dizer para si mesma. Mas esse outro lugar que eu comecei a experimentar era um lugar que eu não precisava dizer para ninguém. Eu só precisava sentir. E a partir do sentimento eu comecei a fazer. E aquilo começou a dar fruto, e aquilo começou a render, e aquilo começou a fazer sentido para outras pessoas também. E isso eu nunca tinha experimentado. Explica pra mim, eu, apesar de ter visto muitas coisas, o que é exatamente essa descoberta? O que foi? Quando você fala de o que você sentiu e o que você viu? Então, primeiro foi, acho que começou, né, num ano em que eu comecei a entender o quanto eu me conhecia. Acho que foi esse momento, assim, nessa de observar as pessoas, né, desde pequena, eu comecei a entender também que eu também me observava. E comecei a me dar conta da capacidade que eu tinha de autoobservação e da capacidade que eu tinha de transformar a mim mesma a partir das minhas autoobservações. E entender também que eu tinha ferramentas que outras pessoas não tinham. Por exemplo, a meditação, porque eu medito desde os 12 anos de idade. Numa dessas sincronicidades da vida, em que eu era amiga do dono de um sebo, que ficava do lado da minha casa, porque eu gostava de literatura, sempre gostei de ler. Então eu ia lá conversar com ele sobre Machado de Assis, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Manuel de Barros. Só que um belo dia esse cara vira pra mim e me dá um livro e fala, esse livro é pra você, um presente, e esse livro é a sua cara. E era um livro chamado Visualização Criativa, que era um livro de meditação. Eu tinha 12 anos, não tinha a menor ideia do que era visualização criativa. Só que, como uma criança muito curiosa, eu comecei a ler e a fazer os exercícios. E comecei a meditar por acaso. E comecei a achar o máximo aquilo. Só que a visualização criativa era uma técnica, e até hoje é, de conseguir meta. Então, assim, o que você quer? Põe ali numa bolha cor-de-rosa, manda para o universo vai fazer o resto para você. Então, esse foi meu treino como meditadora. Um treino de concentração, de foco e de conquista. Para chegar num objetivo específico. Mas, a partir das minhas 2 gestações, eu comecei a descobrir que a meditação era um momento não para conseguir chegar em lugar nenhum, mas para conseguir chegar em mim. Para voltar para dentro, para entender o que estava acontecendo dentro de mim, para entender, inclusive, quem era esse ser que estava se formando dentro de mim, como ele estava me transformando também. E eu comecei a usar a meditação de uma maneira diferente. Só que também, aí vem as outras coisas que acontecem que você não sabe muito bem por quê. Meu pai, de novo na história, fala, Mari, tem uma aluna minha, né? Ele dá aula na pós-graduação da GV. Tem uma aluna minha que eu acho que você ia adorar conhecer. Ela se chama Elisa Cosassa. Ela pesquisa meditação, tá fazendo um app junto com uma empresa super bacana, tal, não sei o quê. Trabalha no Einstein, e ela é do Instituto do Cérebro, né? Lá do Hospital Albert Einstein. Fui conversar com a Elisa. E quando eu conversei com a Elisa, foi assim, abriu minha mente. Por quê? Porque a Elisa é uma grande pesquisadora de meditação e eu não tinha me dado conta que a ferramenta que eu tinha servia para tanta coisa. E que já era comprovada pela ciência, né? Aí eu comecei, a licença maternidade inteira do meu filho mais novo, eu fiquei vendo todos os vídeos de YouTube, de John Kabat-Zinn, de Richard Davidson, de todas as pessoas, de Pak Chopra, enfim, todas as pessoas, cientistas que estudam meditação e que comprovam que os efeitos da meditação funcionam, Daniel Goleman, enfim, N. E falei, caraca, a gente tem essa ferramenta aqui, essa ferramenta não custa nada. E eu preciso aproveitar a força da Globo para poder falar sobre isso, para poder dizer para as pessoas que isso está disponível. Então eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi uma série especial sobre meditação. E aí aquilo começou a abrir outras portas. Porque daí eu falei assim, cara, olha, eu posso falar do que eu gosto no bem-estar. Olha que legal, faz sentido para as pessoas também eu trazer a minha experiência para o bem-estar, aquilo que para mim faz sentido. Pô, que bacana. Aí começou a se formar um negócio de... Aí eu falei, cara, eu posso me posicionar um pouco mais aqui e trazer o que eu gosto. Aí comecei nessa história, né, das metas, muito engraçada, né? Tipo, eu quero aprender a surfar, porque eu acho que o surf ia ser uma coisa legal na minha vida. Aí essa coisa que você imagina, né, e tem muito a ver com a visualização criativa, na semana seguinte eu entro na reunião de pauta, a gente tá precisando de um reality novo. Eu quero aprender a surfar antes dos 40. Todo mundo olhou e falou, isso sério? Eu vi, eu achei maravilhoso, porque posso te falar, sempre foi meu sonho. E você não surfa? Nunca fui. Cara, então a gente tem que ir. Porque você vai pegar onda no primeiro dia. Eu não falei isso já, Matheus? Que eu queria aprender a surfar. Porra, falei quantas vezes? Na minha vida eu sempre falei, eu olhei você falando, depois dos 40... Eu falei, que do caralho. Acho que eu preciso. Sabe o que eu preciso fazer? É botar uma câmera me filmando. Aí eu acho que eu me agilizo. Não é? Então, imagina você aprender a surfar
com o seu trabalho pagando. Bah, maravilhoso. Né? Segunda-feira você na praia, praia vazia, só você. Maravilhoso. Claro, não deixava de fazer o bem-estar pra isso. Passava do horário, mas ok, né? Maravilha, você tá lá. Então eu comecei a me validar mais, eu acho, assim, tipo, porra, o que eu tô fazendo pode servir de inspiração, o que eu faço serve de inspiração. E aquilo começou a me validar. E aí eu falei assim, quem sabe? Aí eu comecei a dar umas palestras sobre meditação. E aí eu via que as pessoas organizadas, escrevia ou você... Escrevia, no começo escrevia. No começo escrevia, e umas amigas minhas começavam a me chamar, pô, vem falar aqui no meu evento, né? Comecei a entrar numa coisa de empreendedorismo materno junto com umas amigas. Elas, tudo bem aqui. Aí eu via que elas ficavam emocionadas, que aquilo mexia, as pessoas choravam no meio quando eu começava. Te emocionava também? Me emocionava muito. E eu falei, pô, tem alguma coisa aí, tem um caldo aí. E aí eu falei, pô, vou... Na época, o Miguel, meu filho mais velho, tava alucinado por unboxing de brinquedos no YouTube. E eu falei, cara, a gente não tem que fazer um unboxing de brinquedos, a gente tem que fazer um unboxing nosso. A gente tem que se tirar da caixa. Porque assim, a gente vai grudando todos os rótulos, né? Tipo, tem que ser apresentadora, tem que trabalhar na televisão, você é loira, você é isso, você é CDF, né? Eu não quero mais nenhum desses rótulos. Eu quero entrar nessa caixa, ver o que tem lá dentro e depois poder voar pra onde quiser. E o mais louco é que esses rótulos, eles são colocados pelo meio. Muito mais fácil do que lutar contra o meio é lutar contra a tua aceitação desses rótulos, né? Porque você não consegue controlar o que acontece ao teu redor, você consegue controlar como você reage frente a esses acontecimentos, né? Os rótulos, as desgraças, aos problemas, as notícias ruins que a gente vê o dia inteiro. Se você não estiver bem preparado, eu falo muito isso, eu acho isso é bom para qualquer geração, assim, sabe? A gente fala muito de bullying, por exemplo, na escola. Eu acho que, obviamente, a gente tem que lutar contra o bullying, as crianças têm que se respeitarem, mas ninguém fala sobre vamos fortalecer o ego das crianças para que elas não deem valor para isso. Porque o que faz essa criança se machucar, obviamente é motivado pelo que o meio faz, mas o que faz ela tomar essa decisão é ela mesma. Sem dúvida. Então ela precisa se fortalecer. Se gruda ou não, né? Porque pode bater um negócio e grudar. E como pode bater e grudar. E daí, claro, depois você vai dar um trabalhinho, né? Pra tirar. Óbvio, claro. Não, claro. Mas você tem como fazer um trabalho preventivo pros problemas da vida, né? Quando você deixa a previsão do tempo, que é um trabalho dentro da emissora, né, de estúdio, que é um trabalho de pesquisa e tal, e vai pra rua, eu acho essa escolha, ela é uma... Você fala, eu queria o meu sonho, mas o teu sonho era viver, assim, as reportagens do dia a dia, principalmente do Jornal Nacional, pesadas, contando histórias complicadas, política, é uma outra correria, assim, é quase que uma outra vida dentro da mesma profissão. Você chegou a titubear um pouco, tipo, o que o mundo vai me apresentar aqui, o que eu vou ter que realmente fazer, ou eu quero me meter na confusão, eu quero estar no meio do tiroteio, eu quero contar essas histórias de dentro delas? Cara, eu queria. E sabe quem foi que me deu essa explicação melhor do que eu poderia te dar? Um cara que cruzou comigo no sacolão. Eu tava fazendo um sacolão da semana. Tá. Aí o cara virou pra mim, eu não acredito. Você saiu da Band, do jornal da Band, do lado do João Miri, do Boechat, e foi ser repórter na Globo. Porque pra ele era menor isso? Era, muito menor. E aí ele falou assim, mas eu sei o que você fez. Eu fiquei quieta, né? Fiquei olhando, falei, vamos ver o que vem. E ele falou assim, eu sei o que você fez. Porque você era um peixão num aquário. E agora você é um peixinho, mas você tem todo o oceano. Nossa! Eu acho que esse cara era Deus. Cara, maravilhoso! Deus falou com ela, ela acha que era só um cara no sacolão. Maravilhoso, eu nunca esqueci disso. E o mais louco de toda essa história é que depois, exatamente um ano depois que eu pisei a primeira vez na Globo, eu ganhei o maior presente que eu já tive na minha vida profissional, que foi o programa Globomar. Que você fazia com o Nespalha, né? E que, na verdade, tinha uma diretora da Globo chamada Terezoca, que chegou e falou assim pra mim, eu vi você lá na Band, você caçou tornados, né? Você gosta de aventura, não gosta? Eu falei, amo natureza, amo aventura. Ela falou assim, você mergulha? Aí eu falei, claro que não. Claro. E aí ela falou assim, você teria interesse de fazer um programa chamado Globomar? Eu falei, quê?
Cara, tipo, o sonho que eu sempre tive no jornalismo, quando você me perguntou de sonho, daqueles que eu nunca pronunciei pra ninguém, sabe qual era o meu sonho? Eu era apaixonada pela revista Terra, né? Sabe aquelas coisas que tinham assim, passe um mês cuidando de tigres na África? Aquilo era meu desejo de infância, assim. Então era aqueles viagem turismo, né? Que você vai pra aqueles lugares ermos e que você tem que relatar aquilo. Pá, que tortura pra mim isso aí, Matheus. Ela tá descrevendo o inferno pra mim. Jura? Nossa senhora, me tira do ar-condicionado e me dá um tiro na cabeça. Cara, era tudo que, assim, me tira da redação e me traz tudo que eu quero, assim. Se for em natureza, né, não me tira da redação pra me colocar no Planalto, por exemplo. Tá. Nem me tira da redação pra me colocar no escritório de advocacia entrevistando advogado ou operador de bolsa, não quero. Mas você fez cobertura de eleição, eu lembro. Fiz, mas não era uma coisa que eu gostava. Tá. Mas fiz. Ok. Até a eleição, a apuração, achava divertido, né? Aquela, né? Não sei o quê, tem uma correria, tem um... Mas essa outra parte eu não curtia, não. Agora, quando veio o Globomar, eu falei, caramba, é isso mesmo? A gente só tem que entrar num barco e ficar narrando a nossa aventura aqui? E o cara adivinhou que eu tinha realmente virado um peixinho no oceano. Daí a gente ficou um ano viajando pelo Globomar. Você curtiria muito fazer um programa que eu fiz na Bandeirantes chamado A Liga. Muito, Nossa, eu era fã da Liga, muito. Ia adorar, porque cada dia era uma história completamente diferente da outra. Você podia opinar, falar o que você pensava, viver as experiências, né? Às vezes te colocavam em situações... Eu fiz lá, dormi o final de semana no lixão... Eu lembro, eu adorava a Liga. Eu gostava muito de ter feito. Sabe aquela coisa? Tipo, a Liga era um programa pra mim que eu tratava como academia, sabe? Eu sei que eu tenho que fazer, eu sei que é importante, eu sei que tá me fazendo bem profissionalmente, mas quando eu vou... E meu filho tinha 2 anos na época. Então, eu acho que isso muda tudo. Eu não era mãe ainda, né? Isso é uma coisa bem importante, Mas é engraçada essa experiência, porque assim, pra mim o Globomar virou tanto uma família, que depois das outras apresentadoras que fizeram, né, eu lembro que eu encontrei uma delas no corredor, depois, tipo, fui assim, né, você faz o Globomar agora, porque eu já tava no Bem-Estar, né? Tá. E aí ela falou assim, não, mas olha, veja, eu faço o Globomar, mas o que eu faço mesmo... é reportagem de não sei o quê. Tá. Tipo, você via nitidamente que ela não tinha a mesma empolgação que eu tinha, que é um pouco isso que você tá falando, né? Que eu talvez gostou de ter feito, mas não de fazer.